Capítulo 298. Os cílios de Force vibraram algumas vezes antes que ela lentamente abrisse os olhos, apenas para se encontrar deitada no chão de sua sala de estar. Pela janela, viu que a lua brilhante estava pendurada no alto do céu como um disco carmesim. O tecido normalmente fino e embaçado parecia se transformar em uma rica luz sangrenta. Eu não estou morta. Eu não perdi o controle. Não foi um sonho agora. Eu realmente fui salva por um misterioso e poderoso senhor louco. Quando Force se sentou e se examinou, viu que não havia nada em comum sobre o resto de seu corpo, exceto que seu cabelo havia crescido mais e mais denso. Mas minha vida é completamente diferente de antes. Não sei se isso é bom ou ruim. Silenciosamente resmungando para si mesma, Force sentou-se no chão abraçando os joelhos enquanto estava perdida em pensamentos. Sua mente às vezes vagava e, às vezes, ela ficava ansiosa, triste ou confusa. Reticências. Acima da névoa cinza, Klein olhou para a cadeira que tinha o símbolo de uma porta em camadas nas costas. Ele murmurou para si mesmo em pensamento: eu me pergunto que tipo de informação está contida nesses delírios. Quando ela estiver na sequência 7 ou sequência 6, deve ser capaz de resistir aos efeitos negativos e ouvir o conteúdo dos delírios. Se ela não entendeu o método de atuação, posso deixar a senhorita Justiça e os outros me ajudarem a ensiná-la. Eu jurei sob um artefato sagrado à deusa que não mencionaria nada relacionado ao método de atuação para pessoas que não estão cientes disso. Quando eu avançar para a sequência 5 e me tornar um mestre das marionetes, talvez eu possa usar um ritual correspondente e a singularidade deste espaço misterioso para controlá-la remotamente e ver diretamente o que ela vê e ouvir o que ela ouve. Dessa forma, posso determinar se é o Senhor Porta. Este cavalheiro que testemunhou a história da quarta época pode ser ainda mais velho que o Senhor Azik, que viveu várias vidas. Eu me pergunto a qual sequência sua força e nível são equivalentes. 2. Ou até 1. Após alguma consideração, ele sentiu que sua espiritualidade estava se tornando instável. Então desceu apressadamente da névoa cinza e voltou ao mundo real. Essa era uma ocorrência comum após um avanço recente, portanto, Klein desistiu de sair e pacientemente entrou em cogitação em casa, retraindo e liberando sua espiritualidade. Reticências. Nas primeiras horas da manhã, Force pegou o primeiro metrô a vapor de volta para o burgo do St. George antes de pegar uma carruagem pública para o apartamento de 2 quartos onde morava com Xiu. Ao abrir a porta, surpreendeu-se ao encontrar Xiu, que costumava dormir até tarde, tostando pão. O súbito aparecimento da lua de sangue da noite passada me deu insônia, então acordei muito cedo. Force, tudo bem? Esses estranhos delírios ficaram mais fortes? Xiu perguntou, olhando para cima com preocupação. A visão de Force de repente ficou turva. Ela virou a cabeça para o lado, forçou um sorriso e disse com seu tom de confronto habitual: o que aconteceu com seu cérebro? Eu não disse isso antes? Os delírios definitivamente ficarão mais fortes durante a lua de sangue. Mas isso não me afeta em nada. Sim, não me afeta em nada. Olhe para mim, veja como estou cheia de energia agora. Ei, toste um pedaço de pão para mim também. Eu pensei que você não gostasse de comer desse jeito? Xiu arrumou seu cabelo loiro curto e murmurou baixinho. Reticências. Depois de dar o primeiro passo na vingança e alcançar um avanço, Klein dormiu a noite toda. Ele saiu sem pressa para comprar macarrão feina Potter para o café da manhã, junto com uma torta Desi e uma xícara de chá gelado doce. Depois de saborear com satisfação as iguarias, largou o garfo e a faca e pegou o jornal. Ele estava muito relaxado quando começou a ler. Uma rápida análise revelou que as manchetes das notícias Tusok diziam:
Noite da lua sangrenta, o demônio assassino ataca novamente. De novo, Klein folheou rapidamente as primeiras páginas dos outros jornais e viu muitos títulos semelhantes. O 11º caso verdadeiro. A polícia está desamparada. O demônio assassino de sangue frio mais uma vez fez uma clara zombaria da polícia. A atmosfera de pânico está se espalhando por Backlund. Isso. Os falcões noturnos e os punidores mandatários devem estar com dores de cabeça, certo? Klein suspirou em seu coração. Para ser honesto, ele tinha vontade de pegar o assassino. De volta à terra, quando ele era fraco, costumava sonhar acordado em ser uma pessoa para defender a justiça e punir o mal. Mas agora, como um Beyonder de sequência 7, Klein sentiu pena de seus sonhos passados devido à escolha de não ser um super-herói. Que pena! Este caso já recebeu um alto nível de atenção. Se eu participasse, isso não significaria que estou esperando que minha identidade seja exposta? Eu ainda tenho que ser racional. Além disso, de acordo com o Sol, é muito provável que o culpado esteja avançando da sequência 6 para a sequência 5. Embora eu não tenha medo dele, talvez não consiga pegá-lo mesmo com os novos feitiços e habilidades semelhantes a feitiços que ganhei. É bastante arriscado. Depois de pensar sobre isso, Klein ainda escolheu seguir suas crenças mais profundas e permanecer um cidadão comum. Ele acreditava que com a força das igrejas, se o assassino continuasse cometendo crimes, havia uma grande chance de serem pegos. Depois de folhear as notícias, Klein deu uma olhada na manchete da manhã de Backlund e descobriu que o anúncio da compra de mercadorias pela firma Ernst havia aparecido novamente na 5ª página. Haverá uma reunião amanhã à noite às 8 horas. Eu posso vender os cristais de medula da fonte dos elfos para o boticário então. Klein murmurou enquanto memorizava os primeiros 4 dígitos do preço listado. Meia hora depois, terminou de ler o grosso jornal à sua frente e começou a pensar seriamente em seus planos futuros. O plano de longo prazo é avançar para uma sequência superior, tornando-se um especialista semideus antes de planejar minha vingança contra Inci Zanguil. Um plano de médio prazo é encontrar o método de atuação para o mágico. Resumirei lentamente os mantras correspondentes a serem observados, para digerir a poção pouco a pouco. Durante este processo, começarei minha busca pela característica de uma sombra de pele humana, cabelo de um naga do fundo do mar, sangue de caçador de 1000 faces, e glândula pituitária mutante, bem como os meios para remover a corrupção de um deus do mal de um objeto. Os ingredientes da sequência 6 custam cerca de 1.500 libras cada. Isso é muito caro. Além disso, preciso obter um item místico focado em atacar ou controlar. Embora um mágico seja muito poderoso, a maioria dos poderes são usados para preservação da vida e fuga. Em um ambiente correspondente, o ataque mais forte é o de um revólver personalizado. A única vantagem é como ele pega os outros de surpresa e também não tem meios para controlar um inimigo. Plano de curto prazo. Plano de curto prazo. Vou criar algumas estatuetas de papel e fazer os preparativos para meus poderes. Vou visitar o circo à tarde como forma de relaxar e me divertir. Posso tentar obter inspiração para a atuação observando mágicos comuns. Sim, vi nos jornais que existem alguns circos permanentes em Backlund. Depois de finalizar seus pensamentos, Klein imediatamente arrumou os pratos, limpou a faca e o garfo e se dedicou a fazer os preparativos. Quando era quase meio-dia, ele largou a tesoura e olhou para as 3 estatuetas de papel tosco à sua frente. Ele suspirou e murmurou para si mesmo: esta é provavelmente a primeira vez na minha vida que faço trabalhos manuais tão a sério. Felizmente, é apenas para recortar algumas estatuetas de papel e não flores ou bordados.
Tudo bem, desde que tenha a forma de uma pessoa. Se não fosse pelo fato de minhas mãos terem se tornado hábeis, eu poderia ter falhado hoje. Klein acabara de usar uma estatueta de papel adicional para testar suas capacidades e confirmou que estava tudo bem. Ele dobrou as estatuetas de papel e as escondeu em uma pilha de notas. Klein guardou-as no bolso. Quando estava prestes a sair e desfrutar de uma refeição em um restaurante um pouco melhor antes de ir ao circo mais próximo para assistir à apresentação, a campainha tocou de repente e o som agradável e tilintante ecoou no ar. Um trabalho? O anúncio que publiquei deve estar quase no fim do período de listagem. Vestindo uma camisa engomada e um suéter fino e quente, Klein veio até a porta e agarrou a maçaneta. Ao mesmo tempo, a imagem do visitante surgiu em sua mente. Era um homem na casa dos 40. Ele era bastante gordo e parecia ter dificuldade até para ficar de pé. Seus olhos eram minúsculos devido à grande quantidade de carne em seu rosto. Sua pele era áspera, mas muito branca. Ele tinha uma bengala de cavalheiro na mão e um chapéu muito alto e grande na cabeça. Embora Backlund estivesse fria em outubro, a testa do homem pingava de suor. Ao lado dele estavam dois atendentes em casacos vermelhos brilhantes, apoiando-o de ambos os lados. Eu não o conheço, Klein murmurou, e antes que sua percepção espiritual pudesse responder, ele abriu a porta. Boa tarde. O clima está realmente escaldante. O gordo de meia-idade pegou um lenço e enxugou o suor da testa. Enquanto ele falava, um vento frio soprou, fazendo com que os dois atendentes ao lado dele tremessem. Boa tarde. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Klein perguntou educadamente. Você é o detetive Sherlock Moriarty? Eu tenho algo que quero confiar a você. O homem de meia-idade forçou um sorriso e disse: esqueci de me apresentar. Sou Rogo Coloman, um empresário de joias. Por favor, entre. Klein sorriu e abriu caminho. Rogo Coloman entrou com passos pesados e sentou-se no sofá, fazendo com que a velha mobília emitisse um gemido resistente. Do que precisa exatamente? Klein pegou uma moeda de cobre e a enrolou habilmente na ponta dos dedos. Rogo suspirou e disse: desejo que você proteja meu filho até amanhã à tarde. Ele ofendeu alguns lunáticos. Até amanhã à tarde? Você encontrou uma solução? Por que não chama a polícia? Klein perguntou sem pressa. Rogo permaneceu em silêncio por 2 segundos antes de dizer: Adol se meteu em más companhias e foi levado a fazer coisas ruins por elas. Oh, não é nada muito sério, mas algo que pode levá-lo à prisão. A menos que seja necessário, não quero chamar a polícia. Ele recentemente teve um desentendimento com aqueles amigos ruins dele. Como resultado, ele de repente desabou e continuou gritando que aquelas pessoas queriam matá-lo. Fiquei muito preocupado, então contratei 6 guarda-costas seniores de uma empresa de segurança para vigiar do lado de fora. Então, contratei outros 4 detetives particulares para fazer turnos vigiando Adol, mesmo que ele esteja dormindo. Mas um dos detetives de repente teve um acidente em casa e só poderá voltar amanhã à tarde. Portanto, só posso contratar outro detetive no último minuto. Sinto muito, só posso contratá-lo por um dia. Sim, a recompensa é de 10 libras, e se você encontrar perigo, eu darei mais. Com certeza você ficará satisfeito. É assim, 10 libras por dia. Isso equivale a uma semana de salário do Sr. Summer. Klein foi capaz de dizer pela cor das emoções do outro que ele não estava mentindo. Durante o breve silêncio na sala, ele continuou girando a moeda de cobre entre os dedos e com um baque, ela caiu na palma da mão. Klein olhou para ela, dobrou os dedos e sorriu. Ok. Ponto.